Começando mais uma videoaula, nós vamos falar hoje de triângulos. Começando com a classificação de acordo com os dados. Então nós temos o triângulo classificado em três classificações de acordo com o lado. Primeiro, triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais. Como exemplo eu coloquei aqui, um triângulo 6, 6, 6. Por que triângulo? Porque foi formado por três ângulos, chama de triângulo. Então, todos os lados iguais é um triângulo equilátero, porque todos os lados são iguais. A segunda classificação é o triângulo isósceles. Que triângulo é esse? Onde dois lados são iguais e um é diferente. Então, como exemplo, eu coloquei um triângulo aqui, 3, 3 e 8, dois lados iguais e um diferente. Então, esse é um triângulo chamado triângulo isósceles. Dois lados iguais e um diferente. E o último, o triângulo escaleno, onde todos os lados são diferentes. Então, um exemplo, um triângulo 5, 7 e 9, três lados diferentes. Então, o triângulo escaleno, todos os lados são diferentes. Então, concluímos assim a classificação por lado. Então, triângulo equilátero, todos os lados iguais. Triângulo isósceles, dois lados iguais e um diferente. E o último, triângulo escaleno, todos os lados diferentes. Agora nós vamos ver a classificação de acordo com os ângulos. Classificação de acordo com os ângulos. Classificação dos triângulos de acordo com os ângulos. Somente são três classificações. A primeira, no triângulo pode ser acutângulo, quando os três ângulos são menores do que 90 graus. Os três ângulos são menores que 90 graus. Então, o exemplo aqui eu coloquei para vocês, 50, 60 e 70 graus, os três ângulos do triângulo. Então, se eu tenho os três ângulos menores que 90 graus, eu tenho um triângulo chamado acutângulo. Primeira classificação, triângulo acutângulo, um triângulo com três ângulos que são menores que 90 graus. Segunda, é um triângulo retângulo, a gente vai ver muito, triângulo retângulo. Por quê? Retângulo, porque tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus chamado ângulo reto. Então, o triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus chamado ângulo reto. Um exemplo aqui, esse tipo de triângulo tem um ângulo quadradinho, que é 90 graus, tem outros 40 graus e outros 50 graus. Então, três ângulos, um centro de 90 graus. Esse 90 graus é o ângulo reto, então por isso chamado triângulo retângulo. E terceira e última classificação, triângulo obtusângulo. Porque tem um ângulo obtuso. Quem é o ângulo obtuso? É um ângulo quando um dos seus ângulos é maior do que 90 graus e menor que 180 graus. Então, o meu triângulo tem um ângulo maior que 90 graus e tem um ângulo menor do que 180. Então, ele é maior que 90 e menor que 180, os outros normal. Então aqui um exemplo de triângulo acutângulo aqui, é esse formato de triângulo aqui, nós temos aqui, um ângulo de 110, que torna ele obtuso, porque é um ângulo maior que 90 e menor que 180, aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 40, então formei o meu triângulo obtusângulo, com três ângulos, sendo um maior que 90 e menor que 180 graus. Então, só recapitulando, acutângulo, três ângulos menores que 90 graus, esse é o exemplo. Depois, triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, esse é o exemplo. E o último triângulo obtusângulo, onde um é maior que 90 e menor que 180 graus, que está esse exemplo aqui. Agora vamos ver os ângulos internos de um triângulo. Então agora vamos fazer a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então a primeira coisa é saber um conceito. Que conceito é esse? A soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer que seja ele, é sempre 180 graus. Não importa se o meu triângulo é acutângulo, retângulo, obtusângulo, a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, aqui, um triângulo, um ângulo de 70 graus, um de 50 graus, 60 graus. Tem que fazer a soma dos três, tem que dar 180 graus. 70 mais 60. 130 mais 50, 180 graus. Então, as somas de qualquer triângulo é 180 graus. Isso nos condiciona a calcular qualquer ângulo desconhecido, que nós vamos ver a seguir. Exemplo número 1. Então, nós temos esse exemplo aqui. Eu tenho um triângulo onde eu conheço dois valores
de um ângulo e não consigo conhecer um. Então conheço um ângulo 40 graus e o outro 80 graus, o outro eu não conheço, eu chamei de x. Quero calcular o valor de x. Então primeiro eu vou aqui para os ângulos conhecidos. Eu tenho um ângulo de 40 graus, tenho um ângulo de 80 graus, se eu somar os dois eu tenho um total de 120 graus de ângulo. Achei o valor dos ângulos conhecidos, que é 120 graus. Por que 120 graus? Lembrando, eu tenho um de 40 e um de 80, somei os dois, deu 120. Vou para a minha continha. Eu sei que pela lei do triângulo, o total dos ângulos tem que estar 180 graus. Se eu já conheço 120, só faz a continha. 180 tirou 120, me sobra 60 graus. Então esse é o valor do ângulo x, 60 graus. Então, recapitulando aqui, pegando a visão geral da coisa, eu tinha um triângulo, eu tinha 40, 80 e x. Primeiro são meus conhecidos, que foi 40 e 80, que deu 120. E depois peguei o total da lei do triângulo, e toda a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, repetindo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Menos o que eu tenho conhecido, que era 120, então x igual a 60. Vamos para o segundo exemplo. Exemplo 2. Parece ser um pouco mais difícil, né? Então eu tenho o ângulo A que vale 2x mais 10, tenho o ângulo B que vale 3x mais 30 e tenho o ângulo C que vale x mais 20. Não tenho o valor de nenhum dos ângulos. Como é que eu vou calcular isso? Simples, eu sei que o total dos meus ângulos é 180 graus, então eu somo todos eles aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho aqui o A, 2x mais 10, mais o B, 3x mais 30, mais o ângulo C, que é x mais 20. Sei que tudo tem que dar 180 graus. Agora note como está destacado em vermelho aí. Eu fiz o que? Eu juntei os termos semelhantes. Quem é o semelhante aqui? Eu tinha 2x, 3x e x. Se eu tenho 2x, ganhei mais os 3x, fiquei com 5x. Se eu tenho 5x, ganhei mais um x, fiquei com 6x. Então, como eu coloquei aqui, 6x. Isso destacado em vermelho. Destacado em verde estão os números que não tem letrinha. Eu tenho 10, tenho 30 e tenho 20. Então eu tenho 10 mais 30, 40, 40 mais 20, 60. Então 6x mais 60, tudo isso é igual a 180 graus. Ou apenas 180 aqui, depois nós voltamos o grau para o final. Continuando aqui, caiu numa equação do primeiro grau que vocês viram no ano passado, né, no 7º ano. Como que eu resolvi isso? Passo todos os números para o outro lado, isolando o x e trocando o sinal. Então, a primeira coisa eu peguei o quê? O 60 positivo, passei para o outro lado. Então, vai ficar 6x igual 180, notem que o 60 era positivo aqui, tornou-se negativo aqui, ó. Menos 60, o contrário de mais é menos. Então, ficou 6x igual a 180. Aí eu faço essa continha. Eu tenho 180, tirei 60. 180 tira 60, fica 120. Então ficou 6 vezes x igual a 120. Para finalizar essa primeira parte, o 6 está multiplicando o x, nós vamos passar para o outro lado. O contrário da multiplicação é a divisão. Então vai ficar assim, ó, x igual a 120 dividido por 6. Se eu fizer a minha continha lá, 120 dividido por 6, eu vou encontrar que x é igual a 20. Então eu encontrei o valor do meu x, não encontrei o valor dos meus ângulos, não encontrei o valor do meu x. Agora eu vou encontrar os valores dos ângulos, aqui, ó. Valor do ângulo A, 2x mais 10. Então eu sei que o meu x vale 20, então vai ficar 2 vezes 20 mais 10. Por que 20? Porque o meu x aqui, ó, meu x aqui vale 20 aqui. Então meu x vale 20. E mais 10. Então, 2 vezes 20, 40, mais 10, 50. Então, meu ângulo A vale 50 graus. Mesma coisa eu vou fazer para o ângulo B. O ângulo B, o valor do ângulo B é 3x mais 30. Então, 3 vezes o x, que vale 20, mais 30. 3 vezes 20 dá 60, 60 mais 30 deu 90 graus. Então, o meu ângulo B vale 90 graus. E o meu último, meu ângulo C, x mais 20. Então, x valendo 20, 20 mais 20, 40 graus. Então, se eu somar lá, 50 mais 90 mais 40, vai dar 180 graus, que é o valor do ângulo total. Então, o meu exercício está correto. Então, o meu ângulo A vale 50, meu ângulo B 90 e meu ângulo C 40 graus. Espero que com essa explicação vocês consigam fazer os exercícios propostos. Agora, nós vamos trabalhar com um pouquinho de desenho geométrico, como nós desenhamos algumas figuras.
Então agora nós vamos fazer a parte do desenho geométrico, né? Vamos começar com a mediatriz. A mediatriz divide um segmento de reta em duas partes iguais. Então o primeiro segmento de reta é o que? É uma parte de uma reta, né? Então estou colocando para vocês aqui o passo a passo de como encontrar a mediatriz em um segmento. Primeiro passo. Com uma régua, traça um segmento de reta colocando nas suas extremidades A e B. Segundo, pegue um compasso e coloque uma abertura um pouco maior que a metade. Terceiro passo, coloque a ponta seca do compasso, a ponta de metal, no ponto A e trace a circunferência. Depois aponta no ponto B e trace a circunferência. Marque o ponto onde as circunferências se encontram. E quinto passo, depois trace uma reta ligando elas, que será a mediatriz no ponto A, no segmento AB. Então, o primeiro passo, com a régua fazendo um segmento de reta. Qual o tamanho que vocês queiram. Então, partimos daqui, um segmento de reta. Nas extremidades eu marquei AB. Agora eu vou pegar o meu compasso. Vocês estão vendo um compasso aqui. Lembrando que não vou usar o compasso. A ponta de metal chamada ponta seca e a outra ponta que você vai usar para você riscar. Então eu vou abrir um pouco mais da metade. Presta atenção. Ó, abri um pouco mais da metade. Tá vendo? Agora vamos fazer uma circunferência colocando a ponta seca, a ponta de metal no ar.